Professores das classes infantis e de ensinar. Hoje, como toda a igreja já sabe, hoje é apenas um resumo que a gente faz da lição. E nesse resumo que eu vou trazer aqui para os irmãos, eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção. Hoje a gente vai falar a respeito desse movimento, um movimento que encantou o mundo. E esse movimento continua nos nossos dias atuais até os dias de hoje, assim como os demais movimentos que antecederam também essa lição de número 7. A gente vai ver, irmãos, para a gente ganhar tempo, hoje eu vou focar somente no primeiro tópico e vou trazer 5 assuntos no final que falam a respeito, 5 assuntos que esse movimento de santidade eles defendiam. Então, para a gente começar, vou falar a respeito do tópico número 1. E nesse tópico número 1, eu já queria destacar para os irmãos o que diz no tópico 1.2, que vai dizer que esse movimento ele nasceu em meados do século XIX nos Estados Unidos da América. Vai dizer também nesse tópico 1.2 que os metodistas, eles queriam restaurar suas igrejas, pois por isso se voltaram para uma vida de santificação. Então, quando a gente lê o tópico 1.2, logo no seu início, isso está na nossa revista, a gente vai ver que algo se perdeu no meio do caminho. E nisso que algo se perde no meio do caminho, eles entendem que há uma necessidade de restauração. E nessa necessidade de restauração, o que eles vão enfatizar? Eles vão enfatizar a questão de uma vida de santificação. O que é uma vida de santificação? Isso é uma coisa que eu acho que os irmãos já sabem, mas vale a pena a gente repetir novamente aqui nesta manhã. Uma vida de santificação é um momento que a gente se separa para as coisas de Deus. É um momento que a gente tira para se consagrar a Deus. A santificação faz a gente nos separar de tudo aquilo que nos leva a pecar. Então, a santificação, a gente vai ver que ela é isso. É um momento de separação, é um momento de consagração, é um momento que você se dedica a Deus e se separa dessas coisas que possam prejudicar o seu relacionamento com Deus. Então, na visão dos metodistas, quando eles reparam a igreja, eles veem que tem algo ali que precisa ser reparado, algo que precisa ser restaurado. Então, os líderes daquela época da igreja metodista, eles vão fazer o quê? Eles vão enfatizar a prática da vida de santificação. Ou seja, eles não vão fazer nada de novo. Eles apenas vão usar tudo que está dentro da Bíblia Sagrada para trazer para os irmãos, para que os irmãos viessem botar em prática tudo aquilo que havia se perdido. Então, eles não vão fazer nada de novo, irmãos. Eles só vão pegar a Bíblia e vão usar a Bíblia e vão praticar os ensinamentos da Bíblia. É isso que eles estão fazendo. Eles viram que algo se perderam no tempo. E ali eles voltam a essa prática de novo. A gente vai reparar, irmãos, ainda, dentro da nossa lição, no tópico 1, que os teólogos pentecostais, eles defendem que o movimento de santidade, ele herdou alguns alicerces da teologia pietista, puritana e metodista. Então, a gente vai ver 3 bases de super importância que esse movimento herdou. Ou seja, esse movimento de santidade, ele vai olhar lá para trás, além de analisar as escrituras, ele vai ver aquilo que deu certo e vai começar a implantar no seu meio nos dias atuais daquela época. E o que eles vão fazer? Eles vão ter como base, alicerce, tudo aquilo que os pietistas faziam, tudo aquilo que os puritanos faziam e tudo aquilo que os metodistas faziam. E nisso eles pegam essas 3 bases e colocam agora no seu habitat natural. Eles começam agora a vivenciar aquilo que esses 3 grupos faziam, que esses movimentos faziam. E a gente vai ver que esses 3 movimentos são de suma importância. O pietismo, que foi fundado por Philip Jacob, ele enfatizava o quê? Obediência a Deus, amor a Deus e ao próximo, busca por Deus, arrependimento, conversão pessoal e a Bíblia como prioridade e a necessidade de renunciar ao mundo. Então a gente vai ver que essa primeira base, que é do pietismo, que o movimento de santidade ele adere, a gente vai ver que é uma base muito boa. Mas não satisfeitos, eles vão lá e vão ter outro alicerce agora no seu meio natural. Qual é o outro alicerce, qual é a outra base que eles vão pegar agora? Eles pegam agora toda a base do wesleyanismo. E o que o wesleyanismo enfatizava? Eles enfatizavam a leitura, a pregação, a oração, experiências com o Espírito Santo e visitas àqueles que estavam precisando. Aí vamos lá, a terceira base deles, eles vão agora usufruir tudo aquilo que o puritanismo fazia. E o que o puritanismo fazia, irmãos? Enfatizava uma vida dedicada a Deus,
a necessidade de uma vida pura, limpa, ou seja, uma vida irrepreensível a ponto de ninguém te olhar e ter de que te acusar. E eles enfatizavam mais o que, irmãos? Enfatizavam ter uma vida de retidão e lutava contra as impurezas e mistura dos cultos e doutrinas contrárias à lei de Deus. Então a gente vai ver que essas três bases, irmãos, estavam dentro do movimento de santidade. Então a gente vai ver que esse movimento, ele tinha uma base, tinha uma estrutura muito boa. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Além de analisar a Bíblia e além de pegar esses movimentos, a gente vai ver que eles enfatizavam agora esse movimento de santidade, a questão da santificação também, que é de suma importância, porque eles viram que algo tinha se perdido no seu meio. Então havia essa necessidade de uma restauração. Então a gente vai reparar, irmãos, também no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao 7, a gente vai ver ali que Jesus vai falar com João, e João vai escrever uma carta para a igreja de Éfeso, e nisso que ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, Jesus, além de elogiar a igreja, Jesus vai ver que essa igreja também estava com um déficit. Qual era esse déficit que a igreja tinha? Eles tinham perdido o primeiro amor. Isso está no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse. Então a gente vai ver que a igreja de Éfeso, irmãos, ela tinha uma base também, tinha uma estrutura muito boa. Por que, Renê, você está falando isso? Qual foi o movimento que eles aderiram? Eles não aderiram a nenhum tipo de movimento, irmãos. Quando eu digo que eles tinham uma base muito boa, foi o caso das pessoas que passaram por lá. Qual foram as pessoas que passaram por lá e deixaram alguns ensinamentos? O apóstolo Paulo passou por lá. O apóstolo João passou por lá. Apolo passou por lá. E os missionários, o casal de missionários, Priscila e Áquila, passaram por lá. Todos esses foram homens de Deus, homens que a Bíblia relata, homens que a Bíblia falam, homens que trouxeram grandes ensinamentos. Então eles foram também bases, alicerces para a igreja de Éfeso. Só que agora o que acontece, irmãos? E o que eu aprendo aqui com a igreja de Éfeso? É bom ter uma base muito forte, é bom ter uma base muito boa, mas se a gente não vigiar, no decorrer do tempo, a gente pode cair, a gente pode vacilar. Então, além de termos uma base muito boa, uma estrutura muito boa, há essa necessidade de termos vigilância. E Jesus, na carta à igreja aos Efésios, mesmo ele tendo uma base muito boa, a gente vai ver que Jesus vai chamar a atenção deles no detalhe. Vocês perderam o primeiro amor. Jesus vem com uma correção, vem com uma exortação, mas ao mesmo tempo também que ele vem com uma exortação e uma correção, ele vem com uma luz no fim do túnel. O que é que Jesus fala para eles através da carta? Se arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Jesus enfatiza isso para a igreja de Éfeso. Ele elogia a igreja de Éfeso, mas ele não passa a mão na cabeça de Éfeso. A base de vocês, igreja de Éfeso, é muito boa, mas vocês vacilaram, vocês não vigiaram e perderam o primeiro amor. Resumo, para a gente poder entrar nos 5 assuntos que eu falei para vocês no início. A gente vai reparar, nesse período aqui de introdução, que quando eles perdem o primeiro amor, a gente vai ver que eles acabam deixando um dos pilares, ou os pilares de lado. Quais são esses pilares que sustentam o primeiro amor? A gente vai ver que existem 2 pilares, irmãos, que sustentam o primeiro amor. 2 bases, 2 alicerces, que sustentam esse primeiro amor. Quais são? A prioridade e o prazer em servir a Deus. A gente entende que esses 2 pilares que sustentam o primeiro amor, eles são imprescindíveis na nossa vida. Não adianta eu ter só prazer, mas não ter prioridade. E não adianta eu ter só prioridade, mas não ter o prazer. Então, esses 2 pilares, eles têm que estar dentro da nossa vida. A prioridade e o prazer em servir a Deus. Conforme eu falei para os irmãos, não adianta a gente ter uma base muito boa, mas se a gente não vigiar. Quando eu digo agora para nós aqui nos dias atuais, eu creio que os irmãos têm várias referências na vida de vocês. Às vezes a referência de vocês, a base de vocês, é o pai e a mãe de vocês, é o pastor da igreja de vocês, é o presbítero da igreja de vocês. Mas não adianta nada a gente ter uma base muito boa, se a gente não vigiar. Então há uma necessidade de vigilância também, para a gente manter essa base, essa estrutura sempre boa. Agora, irmãos, como eu prometi para os irmãos, tendo 10 minutos, 5 assuntos que esse movimento de santidade defendia. Quais são os 5 assuntos? Vou falar de uma forma bem rápida e simples para os irmãos. O primeiro assunto, a primeira abordagem aqui que eu trago para os irmãos, que esse movimento defendia. A primeira, a necessidade de santificação. Então a gente vai ver que esse movimento de santidade, ele defendia a necessidade de santificação. Aí um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês e peço para vocês lerem em casa com mais calma.
a primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 4, do verso 3 até o verso 7. Eu vou ler apenas 2 versos, o 3 e o 7. Primeiro eu vou ler o 3. O 3 vai dizer assim, ó: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, ou, dependendo da tradução, prostituição. Vamos lá, o verso 3. Quando Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalonicenses, Paulo vai observar, irmãos, que a igreja local, as pessoas daquela localidade ali de Tessalônica, eles viviam uma vida normal. Para eles se prostituírem, ter diversas mulheres, ou as mulheres ter diversos homens, era uma coisa comum, normal. Os governantes, as pessoas que lideravam até então aquele povo lá, era uma coisa normal. Mas quando Paulo chega em Tessalônica e funda a igreja de Tessalônica, Paulo vai mostrar para eles que o evangelho anda na contramão do mundo. Ele não anda da maneira que eu quero. E uma coisa que Paulo vai mostrar para eles através das escrituras, é que não é o evangelho que tem que se adaptar a mim, irmãos. É eu que tenho que me adaptar ao evangelho. Então, quando ele traz para a igreja de Tessalônica, para eles se absterem de toda a prostituição e se dedicarem à santificação, Paulo ali está atacando um problema grave na cidade de Tessalônica. Paulo não passa a mão na cabeça dos irmãos. E hoje, nos dias atuais, infelizmente, muitas pessoas passam a mão em cima de erro, quando não é para passar, Tiago. Então, Paulo ali, ele ataca esse problema. Então, o primeiro assunto que esse movimento de santidade ele vai abordar, que eu trago aqui para os irmãos, é a necessidade de santificação. Paulo estava pedindo para eles abrir mão da prostituição. Por que Paulo estava preocupado com eles? Porque Paulo sabia como a cidade vivia, irmãos. Então, havia um grande risco daqueles convertidos voltarem a praticar as mesmas práticas de novo. Então, quando a pessoa se dedica, ela se consagra a Deus, ela se santifica, ela não vai ter tempo para esse tipo de coisa, irmãos. Então, Paulo ali, sabiamente, ele vai atacar o problema daquele local. Aí a primeira coisa que eu destaco aqui no tópico 3, quando ele fala, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que Deus está querendo trazer ali para a igreja de Tessalonicenses? Deus está querendo que eles crescessem espiritualmente e continuamente. Crescer espiritualmente e continuamente, ou seja, não parar. Mas como eu faço para crescer espiritualmente e continuamente, Renê? Simples. Trouxe aqui 3 exemplos para vocês. Vou trazer aqui 3 exemplos para vocês. A primeira, uma vida de oração. Quando você ora, você não tem tempo para ficar fazendo fofoca, você não tem tempo para ficar falando mal do irmão. Não, quando você ora, você está se dedicando a Deus, está orando a Deus, trazendo teus problemas para Deus, pedindo para Deus te aliviar de alguma tristeza, alguma angústia, ou algo do tipo assim, enfim. Cada um tem um método de orar a Deus. Outra coisa, como eu faço para crescer espiritualmente? É meditando na palavra de Deus, irmãos. Deus é enfático em diversas passagens da Bíblia, falando a respeito de meditar na sua palavra. E quando falo ainda de meditar na sua palavra, a terceira coisa que eu trago, para a gente poder pular, é colocar em prática os ensinamentos no dia a dia. Como assim colocar em prática os ensinamentos do dia a dia? Tudo aquilo que eu leio no dia de hoje, eu tento colocar em prática no meu dia a dia. É isso que eu estou querendo trazer aqui para os irmãos. Então, a partir do momento que eu faço essas 3 coisas, eu tenho uma vida de oração, eu medito na palavra de Deus, e eu coloco em prática os ensinamentos do dia a dia, que está ali dentro das escrituras, irmãos, eu vou ter um crescimento espiritual contínuo. O verso 7 vai dizer assim, ó, ainda a gente está no primeiro assunto, enfatiza a vontade de Deus, perdão, irmãos, o verso 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, verso 7. O que Deus está querendo trazer aqui para a igreja aqui de Tessalonicenses? Deus está enfatizando para a igreja de Tessalonicenses que Ele quer a santificação, porque eles tendo a santificação, eles vão se afastar de todo tipo de pecado. Aí agora falando sobre afastar-se do pecado, irmãos, eu trouxe aqui alguns exemplos para nós, o que acontece quando a gente se afasta do pecado, e por que é importante a gente se afastar do pecado, porque quando a gente se afasta do pecado, a importância de se afastar do pecado, é porque quando a gente não faz esse tipo de coisa, se afastar do pecado, a gente acaba se afastando de Deus, e transgredindo os seus mandamentos. Quando a gente também fala a respeito de se afastar do pecado, quando a gente não se afasta, a gente vai ver que a gente acaba ofendendo a Deus. Outro exemplo também, quando a gente acaba não se afastando do pecado, a gente acaba sendo escravizado por ele, a gente acaba sendo refém do diabo. Então há essa necessidade de nos afastarmos do pecado. Então no verso 7 aqui, da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Deus aqui enfatiza, ou seja, Paulo está enfatizando para a igreja a vontade de Deus, para que eles venham se santificar, para que eles tenham
para que eles venham se afastar do pecado. O segundo assunto que esse movimento abordava, irmãos, era a perfeição cristã. Mateus 5,48 vai dizer assim, Mateus capítulo 5, verso 48. Sede, pois, vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai celeste. A gente vai ver, irmão, que quando Jesus vai falar isso no Sermão do Monte, sede vós perfeitos, a gente vai ver que aqui na terra, nessa vida, é impossível a gente ser perfeito. Mas quando ele fala para a gente ser perfeito, é para a gente errar menos a cada dia, é procurar se aperfeiçoar a cada dia. Então, quando ele fala isso, vós sede perfeitos, porque o vosso Pai é perfeito, a gente vai ver que nessa vida é impossível a gente conseguir esse tipo de coisa. Mas aqui, irmãos, o movimento de santidade, eles entendem que essa passagem é um chamado de Deus, para que a gente venha chegar pelo menos à semelhança de Cristo. E o que é ser semelhante a Cristo, irmãos? Como a gente consegue alcançar essa grandeza? A gente vai ver que para a gente ser semelhantes a Cristo, nós devemos rejeitar uma vida de pecado e amar a Deus, se arrepender quando pecar e fugir, irmãos, das tentações. Quando eu falo fugir das tentações, a Bíblia nos traz dois detalhes interessantes. Um está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, que fala para a gente fugir de toda aparência do mal. E o outro está em Tiago 4,7, que fala para a gente sujeitar a Deus e resistir ao diabo, que ele vai fugir de vós. Repara um detalhe interessante nesses dois textos. Em 1 Tessalonicenses 5,22, fala para a gente fugir da aparência do mal. Ou seja, irmão, com a carne não dá para se brincar. Se você tem uma dificuldade com algo e sabe que vai te prejudicar, a Bíblia fala para você fugir. Agora, concernente ao diabo, ele fala, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. E ele vai fugir de você. Onde tu quer chegar, Renê? Vai ter pessoas enviadas pelo demônio para te atormentar, que você deve resistir a essa pessoa, e você, através do Espírito Santo sobre a sua vida, essa pessoa vai fugir de você, porque ela não vai aguentar o poder de Deus que tem sobre a sua vida. O terceiro assunto que esse movimento abordava, ele abordava acerca da importância da disciplina espiritual, porque eles davam importância, irmãos, a essa disciplina. Eles davam importância a essa disciplina, porque são práticas e hábitos que ajudavam a fortalecer na fé e a relação com Deus. Outra coisa, ajudavam também a moldar o caráter e a fé do cristão, permitindo uma vivência mais autêntica dos ensinamentos bíblicos. Então, eles se importavam com a disciplina espiritual. Isso é importante para nós, irmãos? Também sim. É necessário nós criarmos hábitos e práticas no nosso dia a dia. Como assim? A gente sabe que os metodistas, isso foi falado na lição anterior, eles ganharam esse nome de metodista porque eles eram metódicos mesmo. Então, eles pegaram esse apelido para eles e fundaram aí a igreja metodista e foram embora. E esse movimento pegou. Eles tinham hora para jejuar, eles tinham hora para orar, eles tinham hora para ler. Então, há uma necessidade sim, irmãos, da gente ter uma disciplina espiritual. Ter práticas e hábitos no nosso dia a dia. A quarta coisa que eles abordavam, eles mantinham uma disciplina espiritual saudável. Como assim eles mantinham uma disciplina espiritual saudável? Para manter uma disciplina espiritual saudável, o que eles faziam? Evitava alimentar a carne com pensamentos, ou conversas, ou conteúdos que podiam atrapalhar-os na sua comunhão com Deus. Outra coisa, eles rejeitavam também pensamentos negativos e substituía por aquilo que era puro. Quer ver um exemplo, irmãos? Muitas das vezes passa na cabeça de algumas pessoas, a gente vai ver isso muito acontecer na adolescência, na juventude também, até em algumas pessoas também, adultas também. A gente vai ver que um número de suicídio muito grande. Imagina se essas pessoas tirassem esses pensamentos negativos da sua cabeça e trocassem para pensamento puro. Então a gente vai ver que o número de suicídio seria bem menor. Isso é só um exemplo de vários que a gente poderia citar. Então, eles defendiam também a prática de manter uma disciplina espiritual saudável. A última coisa que eles defendiam uma vida de serviço e amor. Em Mateus 22, 37 e 39, vai dizer assim, do 37 ao 39, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repare bem, irmão, eles tinham como base o quê? O amor a Deus e ao próximo como base da vida cristã. Vou repetir para os irmãos. Eles tinham como base o amor a Deus e ao próximo como base da vida cristã. E a gente vai ver alguns exemplos disso que eu estou falando para vocês. A gente vai ver que o amor a Deus e ao próximo são como uma moeda de duas faces que se complementam. Como assim? Em uma das cartas de João, se eu não me engano, está na primeira carta, João vai dizer que não tem como amar a Deus e odiar o seu próximo, você é mentiroso.
Então a gente vai reparar, irmãos, que se eu amo a Deus, há uma necessidade também de eu amar meu próximo. Então a gente vai ver que é uma moeda de duas faces que se complementam. Outra coisa também, quando nós vivemos em amor, nós estamos cumprindo plenamente a vontade de Deus. Como seguidores de Cristo, nós também devemos pacificamente, viver pacificamente com outras pessoas que não compartilham de nossos valores. Como assim? No nosso trabalho tem pessoas que não são cristãs. Na nossa faculdade tem pessoas que não são cristãs. Mas o amor ao próximo faz a gente viver pacificamente com pessoas que mesmo assim não têm o mesmo hábito e práticas como a nossa. Outra coisa, o amor ao próximo é um dos pilares da fé cristã. E para encerrar, o amor ao próximo é uma atitude que beneficia o outro, mas também a nós mesmos. Amém, irmãos? Agradeço aqui a oportunidade e as palmas ao Senhor.